Então esse problema 236 é assim. Você tem duas cavidades esféricas de raios A e B, que são cavidades dentro de uma estrutura metálica maciça, de raio R. No centro de cada cavidade, você tem cargas que ele chama de QA e QB. Então, no item A, ele quer que você encontre as densidades de carga sigma A, sigma B e sigma R. No caso, ele está se referindo às cargas induzidas, né? Ele não diz qual o sinal das cargas, né? Não diz. Vamos fazer uma hipótese. Digamos que elas sejam positivas. Se QA é uma carga positiva, então aqui haverá uma indução de cargas negativas, cujo valor é quanto? Menos QA. Mesma coisa aqui. Aqui haverá uma indução de cargas negativas, cujo valor menos QB. A quantidade total de carga que veio do material, do metal, é menos QA mais menos QB. Então aqui eu tenho uma carga induzida cujo valor total vai ser QA mais QB. Ele pergunta quais as densidades de cargas induzidas nas esferas. Então, eu tenho sigma A, que é igual a menos QA sobre 4πA quadrado, sigma B menos QB sobre 4πB quadrado e sigma R igual a QA mais QB sobre 4π R quadrado. Aquelas cargas pontuais QA e QB, será que elas se enxergam? Elas percebem uma a outra ou não? Estão blindadas, né? Porque, olha só, o campo desta carga não chega até aqui, porque eu tenho um condutor aqui no meio. Na verdade, aqui dentro eu tenho campo. Só que essas linhas de campo morrem nessa superfície. Se você fizer uma superfície gaussiana envolvendo QA e menos QA, eu vejo que não há campo algum ali atravessando a superfície. Então aqui não há campo e esta carga não percebe essa carga. Curioso isso, né? Elas estão blindadas. Aqui, idem, eu tenho aqui umas linhas de campo de uma carga pontual, só que elas não atravessam a fronteira porque eu tenho um condutor e aqui o campo é nulo. Como é que essa carga vai se distribuir na esfera? De forma uniforme. Por quê? Porque ali é uma equipotencial. A superfície esférica é uma equipotencial, não é verdade? Não há nenhuma diferença de potencial entre qualquer dois pontos da superfície. Então ela tem que se distribuir de uma forma uniforme. E lá fora o campo vai ser radial, gerado por uma carga que é QA mais QB. Como é que eu vou escrever o campo fora do condutor, então? Então o campo é simplesmente 1 sobre 4π ε0, soma das cargas, QA mais QB, sobre R2, na direção radial. Bom, o campo em cada cavidade é o campo de uma partícula. Na verdade, é um campo que cai com sobre R2. Não há segredo algum. Radial e cai com sobre R2. Com essa cara aqui. Tá? O interessante aqui eu vejo assim. Então, essas cargas não se percebem. Não é verdade? Se fosse um dielétrico, haveria aquela polarização, não haveria, do meio? Haveria uma polarização do meio. As polarizações do meio enfraquecem o campo. Ele gera uma certa blindagem, mas muito menor, porque aqui a blindagem é perfeita. E no caso de um dielétrico é muito pequena. Tá legal, vamos falar de capacitores. Então, capacitores são elementos de circuitos elétricos destinados, a armazenar carga e, portanto, a armazenar energia elétrica também. Tá? Ele normalmente é construído por duas armaduras, onde eu retiro carga de um e levo para o outro. Quem faz isso normalmente é uma bateria, por exemplo. Tá? Então, eu vou extrair uma quantidade de carga daqui, que eu vou chamar de Q, e colocar aqui, que eu vou chamar de menos Q, por exemplo. Essa estrutura armazena carga e energia. Por exemplo, se eu conectar esses dois braços do capacitor por um fio, digamos, eu coloquei aqui uma lâmpada, o que vai acontecer?
Eu vou descarregar o meu capacitor e a lâmpada vai acender, mostrando que eu tinha uma energia armazenada ali. Eu vou definir a capacitância deste capacitor, com a letra C, como sendo a carga armazenada da armadura positiva dividido pela voltagem ou pela diferença de potencial entre as armaduras. É claro que normalmente o que eu faço é o seguinte, eu pego aqui as placas, por exemplo, e aqui eu tenho uma bateria. Digamos que seja uma bateria de 12 volts. Aí eu ligo esta placa aqui a este polo que eu vou chamar de polo positivo, e eu vou ligar essa placa aqui a este polo que eu vou chamar de negativo. Qual é a diferença de potencial inicial entre as placas do capacitor? Por hipótese é zero, né? Estava descarregado. Aí eu liguei a uma bateria que tem 12 volts. Concorda que eu tenho uma situação de desequilíbrio ali? Eu tenho uma diferença de potencial entre essa placa e esta, cátodo. E uma diferença de potencial entre essa placa e esse anodo. Então eu vou ter correntes até haver o equilíbrio, né? Então o que acontece? Elétrons saem daqui e vêm para cá, começam a se movimentar. Esse cara começa a ficar positivo, não? Elétrons saem daqui e vai para lá. Esse cara começa a ficar negativo. De repente eu tenho aqui 2 volts. Ainda está em desequilíbrio, correto? Continua tendo um movimento de carga. Até quando? Até que aqui entre essas placas eu tenho uma diferença de potencial exatamente igual a essa. Aí eu desligo aqui a minha bateria e eu tenho um capacitor carregado. Então aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. Qual a voltagem entre as placas? Qual a diferença de potencial entre as placas? Por exemplo, 12 volts. E a capacitância desse capacitor, se eu souber quanto de carga eu tenho nesta placa, eu pego essa carga e divido pela diferença de potencial, vou ter a capacitância. Agora, olha só, é possível calcular a capacitância de um capacitor para algumas geometrias? E o resultado não deve depender explicitamente da carga e da DDP. Deve depender apenas de elementos geométricos do meu capacitor, como área da minha placa, a distância entre as placas, só de elementos geométricos. Se eu tenho algum dielétrico entre elas, tá?